medo que ela não te aceite como Salvador. Se for da tua vontade, faça isso por mim. Eu quero ver a minha melhor amiga quando teu filho Jesus voltar. Amém. Então Theo olhou para ela e ela não parava de chorar. Ela disse: Que foi, Violeta? Eu disse: eu não sabia que esse amor que ela tinha por mim era tanto. E aí Theo também estava já chorando, né, contando a oração dela, e abraçou Violeta. Os dois ficaram ali abraçados um pouco, e então ela teve que voltar para o culto. Aí os dois fecharam a cozinha, voltaram para o culto. Aí chegou lá, ela viu a família de Larai. A mãe, os pais dela começaram a olhar para ela e sorrir, como se fosse assim, dizendo para ela: seja bem-vinda, estamos felizes porque você está aqui. E ela se sentiu muito bem ali. E aí eles voltaram para o culto, ficaram ali com os outros amigos também. E quando eles terminou o culto e ficaram aprender um pouco, né, da palavra de Deus, e ela disse para o Theo assim, que ele não se preocupasse com as coisas que os outros fizessem para ele ou que dissessem algumas coisas. Ela via que ele era a chave da cozinha, desceram, e Theo meio assim: né, será? Vou pegar tomar esse chá? E Violeta falou para ele não ter medo, que ela tinha esse dom e que às vezes ela fazia assim, ela já levava na bolsa, né, as coisinhas dela, as ervas, ela levava tudo na bolsa, para que quando passasse alguém mal, ela podia fazer o chá. Daí desceram, tá, lá na cozinha, ficaram lá um pouquinho, e Theo começou a falar para ela assim, enquanto ela preparava o chá, dizendo assim: eu queria te contar uma coisa. E ela disse: Aí ela parou um pouquinho e falou assim: eu queria te contar o que aconteceu naquele dia do acidente da Larai. Ela ficou esperando ele contar, e ele contou para ela que quando Larai estava dentro do carro, eles foram para uma apresentação da Eli, uma cantora que ela gostava muito. E então ele contou para ela que Larai fez um pedido naquele dia. Ela estava muito fraca, o carro já tinha capotado, e ela fez uma última oração, que eu achei muito bonita, que eu vou repetir para vocês a oração dela, e que dizia assim, ela já com os olhos cheios de lágrimas, e Theo também contando para ela. O culto, ficaram ali com os outros amigos também, e quando eles terminou o culto e ficaram aprender um pouco, né, da palavra de Deus, e ela disse para o Theo assim, que ele não se preocupasse com as coisas que os outros fizessem para ele ou que dissessem algumas coisas. Ela via que ele incomodava muito, pois ele tinha os olhos diferentes, né, as cores bonitas, diferentes, e aquilo ali incomodava ele, porque ele chamava atenção. E ela disse para ele, a Violeta falou para ele assim, que isso ele não podia mudar, mas que ele levasse isso para um outro lado. Aí Theo sorriu, né, ainda tirou um sorriso para ele, falou assim que já estava se sentindo melhor depois que o chá que ela fez para ele, né? E quando eles tiveram lá no finalzinho já do culto, eles se despediram. E aí Violeta disse para ele assim que as coisas que o mundo, você vê, né? Ela não sendo da igreja aí ainda, assim, só estava como visita, né? Falando para ele do amor de Deus, assim, já, para que ele não ligasse pro que as pessoas falassem dele. E eles, ali terminou, e agora a gente vai seguir o próximo capítulo. Bom dia, povo! Hoje a gente vai resumir o capítulo 7,
do livro do ano, né? A última oração é o capítulo 7 da Violeta. Violeta chegou na igreja naquele sábado e logo Theo, Ana e Max já vieram cumprimentá-la. Começaram a conversar um pouco das coisas, né? Da escola sabatina, e eles começaram a perguntar para a Violeta o que ela gostava de fazer. Ela disse, eu gosto de cantar, gosto de tocar, gosto de plantas, ervas. Eu falei assim, ervas? Umas plantas, faço algo. Minha mãe é biomedicina, biomédica, né? E ela faz essas coisas, então eu gosto também. Então, eles começaram a conversar um pouquinho e tal, e Violeta percebeu que Theo estava franzindo um pouco o rosto, né? Sabe quando a pessoa tem um pouco de dor? E ela perguntou para ele, o que você tem? Ele disse, nada. Porque Theo não gosta de incomodar os outros, né? E aí, Violeta pegou e falou assim, vamos lá na cozinha? Eu falei, fazer o que na cozinha? Eu falei, eu vou fazer um chá para você. Aí eles foram até a pessoa, pegaram a chave da cozinha, desceram, e Theo